not a game, it's a rich thing. Bom dia, pessoal. Bom dia, meu povo. Pouca gente hoje aqui, hein? Sério que é por causa de vacina. Não sei não. Bom dia, Alexandre Magno. Bom dia, Amanda. Bom dia, Ginardo. Bom dia, Eduardo Pelas Boas. Bom dia, Vanderlei. Bom dia, João Matheus, Lara Sena, Lourenço Henrique, Luan Fernandes, Lucas Macedo. Bom dia, Otto Luiz, Paulo Marcelo. Bom dia aí, pessoal do FET. Bom dia, Renan Brandon, Tainan Viana, Vitor Silvestre e Vitor Almeida. Bem, estamos nos aproximando aí do final do semestre e as duas últimas aulas, então, as duas últimas aulas são para apresentações dos projetos, né, o projeto Áreas. Então, esse semestre, esse ano, na verdade, né, é a primeira vez que a gente vai estar fazendo isso no modo virtual. Ano passado simplesmente foi cancelado esse projeto, que tinha começado no presencial e depois não conseguimos fazer de forma remota. Mas esse ano, como já começamos remoto, então adaptamos o projeto Áreas para a questão remota. E aí, para a questão remota, então vocês enviaram vídeos, não é isso? E os vídeos dos projetos, então, hoje serão apresentados. Tá? Ainda está perguntando se precisa fazer relatório de hoje. Não, nem hoje, nem a próxima semana. Mas é bom prestigiar a apresentação das equipes, da sua própria equipe, inclusive, porque os relatórios dessas duas aulas já são os relatórios dos projetos que vocês entregaram para o pessoal do PET. Ok, pessoal, então passar aí a palavra para a galera do PET, que vai estar organizando então a apresentação de hoje. Bom, gente, bom dia, né? Primeiramente, a gente começa... Eu vou começar me apresentando. Na verdade, eu sou o Arthur, né? Estou representando aqui o PET como um todo. E eu queria, primeiramente, agradecer, né,
vocês aí por esse semestre, assim. Foi a primeira vez, né, como o professor falou, que a gente adaptou áreas de modo virtual, ano passado não teve. E além disso, né, a gente está com nova gestão, então todo mundo que está no PET atualmente entrou já no EAD, então a gente não teve o ARES, na verdade, né, presencial, então a gente também teve que adaptar a isso, né, nosso primeiro contato com ARES ser logo remoto. Então, a gente teve algumas dificuldades, né, ao longo do semestre, mas eu espero que tudo tenha se resolvido. A gente, no geral, né, a gente gostou da participação de vocês nas aulas, assistindo os vídeos e tal, que a gente gravava de acordo com cada equipe, né? Tiraram dúvidas no WhatsApp, no e-mail, etc. Então, foi um semestre bem produtivo, né, pro Ares, assim, a gente considerou, né, que foi uma coisa boa, assim, todo mundo entregou no tempo, no prazo estimado, né? Então, como foi a abordagem, né? A gente pediu que vocês enviassem o relatório e o vídeo, né, de 10 a 15 minutos. Vendo aqui, né, no panorama geral, a gente percebeu que os vídeos ficaram bem longos, né, de mais ou menos 15 minutos, né, a maioria. Então, acredito que todos não vão dar para apresentar, mas a gente vai, pelo menos hoje, né, apresentar um de cada, né? Só para vocês terem a noção do que é cada trabalho. Então, eu vou começar aqui escolhendo aleatoriamente, tá? As equipes, eu separei aqui uma pasta e vou escolher aleatoriamente os vídeos. Mas antes disso, né, desde já agradeço aí a vocês, em nome de todo o PET, né? Obrigado aí pela compreensão e pela atenção, acompanhamento pessoal, né, que estava participando, né? Enfim, qualquer coisa, a gente está sempre disponível, né, aí para tirar dúvidas de outras coisas, assim, o PET é bem inclusivo, assim, com todos da faculdade, né, é um projeto muito legal, inclusive, né, em breve a gente vai abrir inscrições, a gente está no processo, está iniciando nosso processo seletivo, então acompanhe lá no Instagram da gente, e é isso, né, então eu vou começar aqui apresentando a equipe 2 de alarme. Deixa eu colocar aqui o vídeo. Olá, Tela cheia. Para apresentar. Pronto. A equipe 2, né, como eu falei, o projeto de alarme. Então, é baseado no sensor de presença, né? Então, a gente vai acompanhar aqui o processo, né, dessa equipe de explicação do trabalho em si e o resultado, né? Então, vamos lá iniciar. Vou colocar em tela cheia. E é isso. Eu vou me mutar aqui para a gente assistir o vídeo. Vocês confirmam se dá para tudo direitinho, né? O vídeo, e vou botar aqui o áudio, vocês confirmam se dá para ouvir também. sejam bem-vindos à apresentação do nosso projeto Ares. Nossa equipe trabalhou a construção de um alarme com sensor de presença. Mas antes de mostrar o funcionamento e desenvolvimento dele para vocês, vamos primeiro dar uma pequena introdução teórica sobre os assuntos utilizados. Bom dia, meu nome é Marcos Vinícius e eu vou apresentar de forma breve lógica combinatória e sequencial. Basicamente, sua diferença está em sua memória. Primeiro, a combinacional ou combinatória. Ela não possui memória, ou seja, a sua saída depende apenas de sua tabela verdade, como está sendo representada aí na primeira imagem. Já a sequencial, a sua saída não depende somente da sua tabela verdade. O que aqui isso quer dizer? Ela pode armazenar entradas e sinais anteriores e para modificar sua saída. Isso é uma vantagem, porque você pode armazenar valores anteriores e usar mais tarde. Dentro da sequencial, há dois tipos. Primeiro, a assíncrona, em que o indivíduo que projeta, ele deve projetar a saída com intervalos onde deve variar com o tempo programado anteriormente. Isso faz com que esse tipo seja menos utilizado, por conta de, por exemplo, o indivíduo programe os dois, três sinais e ocorra um atraso na propagação de um deles.
e dois podem acabar se chocando e a saída já pode não ser mais a esperada. Enquanto tem a assíncrona, onde funciona através de pinos ou relógio, chamado de clock, que faz com que a saída do circuito integrado possa variar em intervalos regulares e sincronizado com o relógio, como aí na última imagem, onde tem 3 clocks que podem funcionar, por exemplo, como interruptores, ou pode ser várias funções em que quem projeta pode decidir o que vai fazer. E por isso esse tipo é muito mais utilizado do que a assíncrona. Bom, meu nome é João Marcos, falarei brevemente sobre representação numérica. Bom, o sistema numérico pode ser apresentado por uma sequência de dígitos, que na verdade são símbolos, se associando aos pesos. Como no exemplo abaixo, temos o sistema decimal, que apresenta 10 dígitos, de 0 a 9, o octal, de 0 a 7, e o binário hexadecimal. Analisando esse sistema, observamos que a quantidade de dígitos ela é diretamente proporcional ao seu peso. Como no binário é 0 e 1, então o peso vai ser 2. E o decimal a mesma coisa, o decimal tem peso 10. É algo muito difícil e até inconveniente implementar a numeração decimal nos sistemas digitais. Bom, agora vamos falar rapidamente sobre sinal analógico versus digital, observando o gráfico abaixo. Temos que o sinal analógico ele varia em uma faixa contínua de valores, como observado aqui nessa função cinza. Já o sinal digital está na cor vermelha, que por sua vez assume só valores discretos, ou apenas 2 estados. Como assim 2 estados? Caso alguém pergunte. É assim como uma lâmpada, ou ela está acesa ou apagada. Ou também como o sensor, que vai ser apresentado brevemente. Ou tem presença ou não tem. E por fim, um ponto a se levar em consideração é que caso queiramos ajustar essa intensidade da lâmpada, faríamos isso de forma analógica. Poderá ter muito mais que apenas 2 estados. Olá, eu sou o Vitor e eu vou falar sobre o 555. O circuito integrado 555 é um componente capaz de atuar em uma variedade de aplicações. Na maioria das vezes, ele é usado como um temporizador ou oscilador. Em sua construção, possui 8 pinos dotados de funções específicas em seu funcionamento. Um ponto importante sobre ele é que o 555 é capaz de criar o chamado clock, um sinal muito importante na eletrônica digital, e que será explicado no decorrer do vídeo. Feita essa pequena explicação acerca desse versátil componente eletrônico, vou mostrar agora algumas de suas utilizações e configurações que também foram aplicadas no nosso projeto. A primeira configuração é a biestável. Na configuração biestável, o 555 atuará como um flip-flop RS, onde os pinos de gatilho e reset se tornam o set e reset do flip-flop. Observe o uso dos botões. Eles servem exatamente para executar esses acionamentos, mantendo em cada situação a saída 3 em estado alto ou baixo. Essa configuração que possibilita o acionamento de nosso alarme, onde vale ressaltar que o botão de set será substituído justamente por um sensor de presença. Por último, usamos também a configuração astável. Na configuração astável, o 555 atuará como um circuito oscilador, no qual ele irá repetir o ciclo de carga e descarga de um capacitor, criando dessa forma uma onda quadrada na saída 3. Através do dimensionamento dos resistores ligados ao capacitor, assim como dele próprio, é possível calcular e determinar a frequência de oscilação, bem como os tempos de permanência em cada estado. No projeto, possibilitamos esse controle fazendo uso de um potenciômetro, um dispositivo capaz de alterar sua resistência interna, possibilitando que analisemos as frequências e tempos em diferentes situações. Usando isso, podemos fazer com que o alarme toque nas frequências que desejamos, tornando seu controle muito mais eficaz. Olá, eu sou Douglas e nesse tópico irei dar uma ênfase maior ao CI em seu modo biestável. O maior exemplo que podemos encontrar desse circuito digital é o chamado flip-flop. Esse, ao ser pulsado, é capaz de servir como uma memória de um bit, isto é, a menor unidade de informação que pode ser armazenada ou transmitida, assumindo apenas 2 valores, 0 e 1. Como vemos em seu circuito integrado internamente, o valor assumido em Q1 se manterá sob o mesmo valor, até que o botão seja pressionado, fechando o circuito e alterando o seu valor entre 0 e 1 e 1 e 0. Por outro lado, o flip-flop não se baseia apenas em um modelo geral, onde apresenta diversas variáveis que, em sua grande parte, realizam funções parecidas,
porém com algumas mudanças que facilitam para determinados usos, podendo servir de contadores, shift registers, conversor serial paralelo, interfaces, buffers de dados, entre outros. O primeiro que observamos, para muitos, é o mais básico, pois dele se derivam os demais modelos, chamado de flip-flop SR, do inglês set reset, ativa se a entrada S estiver em 1 e a entrada R estiver em 0, quando o clock for alterado. Lembrando que set muda a saída Q para o nível lógico 1 ou retém se ele já estiver em 1. Em um segundo momento, o flip-flop desativa se a entrada R estiver em 1 e a entrada S estiver em 0, quando o clock estiver habilitado. Também lembrando que o reset muda sua saída para nível lógico 0 ou a mantém se já estiver em 0. Agora, para caso de ambas estiverem em 0 quando o clock for alterado, a saída não se modifica. Entretanto, para ambas estiverem em 1, quando o clock estiver habilitado, nenhum comportamento particular é garantido. Com isso, para reverter esse último caso, encontramos o modelo flip-flop JK, que interpreta a última condição, S igual a R igual a 1, como um comando de inversão, nesse caso substituindo as siglas SR por J e K, trocando o sinal de saída pelo seu complemento. Especificamente, a combinação J igual a 1 e K igual a 0 é um comando para ativar set, a saída do flip-flop. A combinação J igual a 0, K igual a 1 é um comando para desativar reset, a saída do flip-flop. Os demais modelos não foram utilizados na prática, então só citamos por cima. Nesse momento, mesmo já tendo discutido os modelos de multivibradores e o exemplo do flip-flop, é bom ressaltar os demais componentes presentes no circuito, visto que, sob sua ausência, o projeto não funcionaria e possivelmente causaria danos ao próprio circuito integrado. Primeiro, temos o resistor, fundamental para reduzir a corrente elétrica, isto é, aplicar um nível de resistência, medida em ohms, contra a corrente, reduzindo seu nível de intensidade e assim evitando a queima de aparelhos e o chamado curto-circuito. Já falando de resistores, o potenciômetro, que nada mais é que um resistor ajustável, pode variar sua resistência de 0 a 100% com base no modelo, sendo importante para controlar aparelhos de som, brilho, contrastes de imagem e etc. Os próprios capacitores, que por sua vez armazenam as cargas elétricas em um circuito, em um momento de corrente contínua, atua barrando-a, e em momentos de transição ou de correntes alternadas, atua como condutor. No projeto, atuaria como pausador dos pulsos da corrente, na medida em que ele carrega ou descarrega. Em seguida, apresentamos o sensor infravermelho, inovador no mercado de segurança pela detecção de movimento e na leitura de obstáculos, sendo um aparelho fundamental para o ativamento do circuito. Esse modelo em destaque, o sensor óptico reflexivo TCRT5000, funciona através de um sistema de reflexão infravermelho, tendo LED azul e um fototransistor muito próximo. Quando detectado o movimento, a luz infravermelha do LED é refletida no fototransistor, ativando o circuito. Por último, não menos importante, temos o LED, que serve de indicativo para verificar se a corrente está presente na porta lógica 1, isto é, aceso, ou porta lógica 0, apagado, utilizado principalmente em sirenes, lâmpadas e etc. Em seguida, apresentamos o botão, que em nossa experiência representará o reset, utilizado para impedir a passagem de corrente e desligar o circuito. Concluindo, apresentamos o buzzer, que é responsável por emitir os bips, vibrando através de um oscilador e reproduzindo um som que muitas vezes é o alerta do alarme. Bem, agora que alguns assuntos foram brevemente abordados durante a nossa introdução teórica, vou falar finalmente para vocês sobre o processo de planejamento e construção do projeto em si, iniciando pela concepção do modelo de alarme com sensor de presença que a gente escolheu. Pensamos em um modelo que, ao ser acionado por um sensor infravermelho, não cessaria o seu funcionamento até ser desligado por um botão de reset. Por outro lado, enquanto ele estivesse funcionando, o alarme, que é representado pelos LEDs e o buzzer, ele estaria oscilando em uma certa frequência, fazendo assim que os LEDs pisquem e o buzzer emita aquele clássico som de alarme, que é a questão do bip. Então, colocado em pauta a ideia geral da construção do projeto, eu vou falar agora sobre a execução dele em si. Então, observe o circuito que a gente fez, construímos ele no software Proteus. Ele representa o modelo final do nosso trabalho. A gente achou interessante dividir ele em 3 partes distintas, observem, mas que elas se associam entre si. A primeira parte é a responsável pelo acionamento do circuito. Veja ela aí destacada. Ela é composta principalmente pelo sensor infravermelho, um botão de reset e o CI 555. Veja na imagem que o 555 está em sua configuração biestável, ou seja, uma vez acionado, sua saída permanecerá em estado alto até que o botão de reset seja pressionado.
Dessa vez, o que faz o papel de acionamento é justamente o sensor, que possui seu pino coletor ligado ao gatilho do 555, como o seu funcionamento já foi explicado durante o vídeo, da mesma forma que o botão de reset está ligado ao pino reset. Bem, uma vez que a primeira parte é acionada e o alarme é ligado, a gente pode analisar agora o que acontece na segunda parte do circuito. Observe que agora a gente utilizou mais um 555, só que dessa vez na sua configuração astável. Essa configuração vai fazer com que a saída 3 fique oscilando, produzindo o efeito que a gente desejava, um alarme produzindo o som de bip e os LEDs oscilando entre si e piscando. Em sua configuração estável, podemos controlar a frequência de oscilação que é produzida na saída 3. Para realizar isso, nós fizemos o dimensionamento dos dois resistores que estão conectados ao segundo capacitor eletrolítico. A velocidade com que o capacitor carrega e descarrega é exatamente o que vai indicar o tempo de permanência da saída 3 em cada estado, alto ou baixo. E por conta dessa capacidade de alterar essa frequência, nós optamos por utilizar um potenciômetro na configuração estável. O potenciômetro RV1 é um dispositivo que permite que a gente altere sua resistência interna durante o funcionamento do alarme. Essas mudanças nos permitiu analisar diferentes frequências e modelos de alarme. Para a parte 3 do circuito, é composta simplesmente pelo que de fato é o alarme. Dois LEDs, que devido ao funcionamento do segundo 555 vão ficar oscilando entre si, bem como um buzzer, que também ficará ligando e desligando, produzindo o som de bip. Bem, agora a gente vai fazer uma pequena demonstração para vocês sobre o funcionamento do circuito usando a simulação que o próprio Proteus usa. Bom, a única diferença que vocês podem notar aqui é que o sensor, em sua forma de componente, foi substituído por um botão indicando o seu funcionamento. Então nós temos aqui o nosso alarme. Então quando nós pressionamos o botão sensor, sinalizando a sua ativação, o mesmo acontece quando pressionamos o botão de reset, sinalizando a desativação do alarme. Utilizando esses mesmos componentes, usamos esse circuito como modelo para a construção da placa de circuito impresso. Ainda no Proteus, organizamos os componentes eletrônicos e definimos os limites da placa. Da mesma forma que definimos as trilhas de conexão entre os elementos, que ficaram dispostas em duas camadas de placa. Concluindo, a gente fez com que o Proteus dispôs ainda uma representação 3D da placa. Observe o modelo final. Aqui está disposto todos os componentes eletrônicos. Em detalhe, nós temos o sensor e o botão de reset, o potenciômetro responsável por regular a frequência, assim como os LEDs e o buzzer, que definem o alarme em si. Apesar de obtermos sucesso no projeto, a equipe apresentou algumas dificuldades durante a realização do mesmo, incluindo a adaptação e estudo dos novos conteúdos, na qual para a maioria era a primeira experiência com a eletrônica digital. Além disso, o conhecimento do CI 555 e suas múltiplas funções, e acerca do flip-flop e seus modelos distintos. Outrora, houve empecilhos quanto à utilização de novos softwares na criação do circuito, como a adaptação e utilização do Proteus, e a utilização de alguns componentes e de seus modelos 3D, na qual tivemos que recorrer fora da biblioteca padrão e inseridos de maneiras externas. Por último, houve uma certa complicação para entender como calcular os bips do alarme, em Hz e em milissegundos. Com isso, finalizamos nossa apresentação. Muito obrigado por assistir. Pronto, pessoal. Esse foi o primeiro vídeo, né, da equipe de alarme. Gostei muito do resultado, né? Não sei se o professor quer falar alguma coisa antes da gente ir pro vídeo de decodificador. Não, a gente passa pro próximo e aí comenta tudo no final. Show. Olá a todos. Esse vídeo aqui ele tem o objetivo de apresentar o que a gente desenvolveu para o projeto do Ares da Engenharia. Meu nome é Vitor Silvestre e minha equipe é composta por mim, pelo Aaron e pelo Rogério. A gente ficou com o projeto do decodificador, ou seja, a gente vai pegar um sinal que está no sistema binário decimal e a gente vai decodificar ele para o sistema decimal, que é o que a gente normalmente usa, e para
visualizar isso melhor, a gente vai pegar esse sinal decimal e vai exibir em um display de 7 segmentos. Bom, antes de explicar o funcionamento do circuito em si, a gente vai explicar alguns conceitos que vão facilitar o entendimento. Quando a gente trabalha com eletrônica digital e começa a ter o primeiro contato com as portas lógicas, a gente percebe que os circuitos, a saída dos circuitos, eles dependem apenas das entradas, e exclusivamente disso. Esses são chamados circuitos combinacionais. Porém, é possível a utilização de memória nos circuitos. Ou seja, você vai poder usar tanto as entradas como o estado logo anterior das saídas. Tudo isso vai influenciar na saída do seu circuito. Esses são chamados de circuitos sequenciais. Bom, o flip-flop JK é um desses dispositivos de memória. Nós temos as entradas J e K e as saídas Q e Q barrado. Quando J é 1 e K é 0, a saída é 1. Quando ocorre o inverso, a saída é 0. Um fenômeno muito interessante é que quando tanto K como J são 1, ele entra em estado de toggle. O que significa isso? Ele fica comutando as saídas várias e várias vezes. Porém, isso só acontece quando o clock é ativado. E como vocês podem ver, tem uma setinha para baixo aqui. Isso indica que o clock só é ativado quando ele sai do estado alto para o estado baixo, ou seja, é uma borda de descida. Bom, aqui temos o circuito esquemático dos flip-flops JK que a gente usou para realizar o nosso circuito. Percebe-se que a saída de cada flip-flop sempre está no clock do seguinte. E dessa maneira conseguimos gerar um sinal binário no sistema BCD. Podemos ver aqui agora uma tabelinha com as saídas dos flip-flops do esquemático anterior, né? A saída QD é o flip-flop mais à direita e a saída QA é o flip-flop mais à esquerda. Aqui elas já saem no formato do sistema BCD e aqui a gente tem um número que representa no sistema decimal. Bom, a gente observa que quando está tudo zerado, todas as saídas estão recebendo sinal baixo, o número é 0, porque esse código 0000 é o que simboliza o número 0 no sistema binário. E assim sucessivamente, do 0 a gente vai para o 1, do 1 a gente vai para o 2, depois para o 3, até a gente chegar no 9. Quando ele chega em tese depois do 9, o que seria o número 10, a porta NAND é ativada para fazer com que todos os flip-flops, todas as saídas do flip-flop recebam sinal baixo, recebam sinal 0, e ele volta para o número 0 e continua novamente. Ou seja, fazendo com que o contador vá do 0 até o 9 e depois do 0 até o 9 de novo. Bem, agora falar da questão dos display size segmentos. O display size segmentos ele é arranjado dessa forma, com 7 LEDs que, quando acesos, podem formar um número da casa decimal, da base decimal, que é o que a gente usa no nosso dia a dia. Também pode haver um oitavo LED, que ele é opcional, que ele serve para indicar casas decimais. Qualquer coisa que venha depois daqui, em tese, seria um número decimal. Ele é utilizado porque ele é barato e ele é simples para transformar uma informação em binário na base decimal. Ele possui 10 pinos, nesse caso, esse exemplo aqui possui 10 pinos, sendo que 2 são de entrada. E, de acordo com o que vier do resto do decodificador, cada um desses segmentos pode ascender para formar um número da base decimal. Por exemplo, se todos aqui ascenderem, quando as entradas A, B, C e D forem 0, então todas ascenderão, exceto o G, que vai formar o 0. E também temos aqui, por exemplo, 5, 0, 1, 0, 1, que vai acender o segmento A, o C, o D, o F e o G, para formar então o 5. E esse é essencialmente o funcionamento dele. Bem, para o circuito contador temos esse pulso, que ele é diretamente ligado com o flip-flop, com esse primeiro flip-flop no clock dele. E nos próximos flip-flops, seus clocks são ligados à saída do flip-flop anterior. Já as entradas J e K de cada flip-flop são curto-circuitadas. Como você pode ver, J e K estão ligadas, e todas elas estão ligadas a uma fonte. Isso acaba com que o flip-flop funciona como um flip-flop T. Todo o circuito está conectado nessa NAND. Ela faz com que a contagem zere quando chegar no número 10. Como você pode ver, eles estão ligados com reset
Assim que chega na configuração do 10, ela reseta os flip-flops, que é a contagem em binário, fazendo com que volte para o zero. Chegando na parte do decodificador do circuito, ele basicamente vai converter, ele tem essas entradas D, C, B e A. Ele basicamente faz o que? Ele converte os números em binário gerado pelo circuito de flip-flops para decimal, para poder representar no display de 7 segmentos. Como é possível ver nessas ends aqui, ó, cada uma está representada, que recebe C barrado, A barrado. Ó, como você pode ver, ele recebe aqui, ó, essas entradas. Temos aqui o de baixo, ó, que recebe C e A. Ó, como você pode ver, está ligado antes da porta NOT. E aqui está ligado antes da porta NOT de A. Ó, todos estão escritos aqui, ó, C, A barrado, B, A aqui embaixo. Todos estão representados de forma para ficar uma maneira mais didática. No total, esse decodificador ele gera 7 saídas. Essas 7 saídas se conectam com o display de saída de segmentos com cátodo comum. Vale destacar isso. Ao iniciar a simulação e irmos para o display de 7 segmentos, podemos ver o funcionamento do circuito. Como é possível ver esses quadrados nas entradas, significa que ele está recebendo estado lógico. Quando o quadrado está vermelho, significa que ele está recebendo estado lógico 1. Quando está no estado lógico 1, ele acende o segmento. Quando está no estado lógico 0, que no caso é o quadrado azul, esse segmento fica apagado. É interessante observar o decodificador, principalmente ele, porque é bastante relevante observar a maneira como os sinais lógicos vão trocando de acordo com a porta lógica. Para não deixar o circuito tão desorganizado, foi feito um subcircuito acima, também para facilitar colocar outro dígito, e nele foi colocado essas portas lógicas, ou seja, o decodificador, assim fazendo com que o circuito fique mais compacto. No contador de 2 dígitos, funciona da seguinte maneira: assim que o contador que representa as unidades chegar até o 9 e virar para o 10, o contador dos decimais ele vai ter que virar 1. Assim por diante, virando 2. Esse segundo circuito, ele depende do primeiro circuito. Ele não tem um pulso próprio que recebe o clock do primeiro flip-flop, mas esse pulso ele recebe do Q do último flip-flop do circuito anterior. Dessa forma, esse circuito por inteiro depende do primeiro circuito, mas basicamente ele é idêntico ao circuito anterior, já que ele também é um contador de 0 a 9. Ao abrirmos esse subcircuito, podemos ver que o modo de arranjo das postas lógicas é idêntico ao que vimos anteriormente. Para inserir o osciloscópio, as pontas dele foram colocadas nas saídas Q dos flip-flops do primeiro circuito, que é o contador de unidades. Ao abrir o osciloscópio, é possível ver as formas de onda da saída dos flip-flops. É possível também analisar a frequência, que bem, a saída do primeiro flip-flop é metade da frequência do pulso. A saída do segundo flip-flop é a frequência do pulso dividido por 4, e assim por diante. Também temos alguns momentos interessantes, que é o que acontece na segunda forma de onda, que ela sobe para o estado 1 e imediatamente desce para o 0 novamente. Isso acontece porque é a transição do número 9 para o 10, só que como quando chega no 10 vai zerar, então automaticamente ele zera tudo, ativa o reset, então não chega totalmente ao estado lógico 1, ele desce de uma vez. Uma coisa intrigante de se fazer é alterar a frequência do pulso do primeiro flip-flop. O Proteus naturalmente já coloca ele como frequência valendo 1 Hz, mas se a gente colocarmos, por exemplo, como 5, o contador será acelerado. O contador fica desse jeito, com essa contagem acelerada. E assim ficam os comprimentos de onda quando a frequência é 5. Aqui é o Vitor novamente, né? Eu vou falar um pouco sobre a nossa experiência projetando o layout de placa do nosso circuito, né? Primeiro a gente fez uma análise do esquemático do circuito para saber todos os CIs que a gente tinha que usar para as portas lógicas. E a gente fez
o design a partir da plataforma EasyDA, onde pode ser acessada tanto pelo browser como via software também. E aí a gente começou em si a elaboração do layout, né? Em relação aos componentes que a gente vai utilizar, a gente fez análise do esquemático e definiu os CIs e os outros componentes. O CI 7476 ele é responsável pelos flip-flops, né? Cada CI desse apresenta 2 flip-flops, então como usamos 4, a gente vai usar 2 CIs desse. E os demais CIs são em relação às portas lógicas, né? OR, AND e NAND. Cada um deles pode ter 4, 2 ou 3 entradas, né? A gente agrupou da forma que a gente achou ser a mais eficiente possível. A gente vai ter o próprio display de 7 segmentos, o botão, o KRE, por onde vai ser a alimentação do nosso circuito, e a gente vai ter também 7 resistores, um para cada segmento, de 150 ohms e 1/8 watt de potência. A gente chegou nesse valor de 150 ohms, porque, de acordo com os datasheets dos 6 das portas lógicas, a saída em estado alto é de cerca de 5 volts, quando a alimentação do CI é de 5 volts. E a queda de tensão no LED é usualmente 2 volts, então a gente calculou que a queda de tensão no resistor seria de 5 menos 2, a gente teria 3 volts em cima do resistor, e como a corrente do LED é usualmente de 20 mA, a gente dividindo 5 por 20 mA, a gente tem 150 ohms, o cálculo da potência também foi abaixo, né? O resultado que a gente obteve foi abaixo do 1/8, então por isso que a gente optou por usar esse resistor. Aí a plataforma nos dá uma visão de uma visualização 2D, né, da placa. Aí percebe-se que a gente tem uma noçãozinha um pouquinho ainda dos tamanhos, então uma vista superior, né, dos resistores, dos CIs e do próprio sete segmentos. Aqui a gente já tem o layout mesmo da placa. A gente procurou deixar somente as trilhas e as ilhas aqui, para não ficar nada além disso conduzindo corrente. E aqui é a camada superior. Como é um circuito um pouco extenso, né, a gente não conseguiu colocar tudo em uma só camada, né? E a plataforma também dá a opção de customização, né? A gente conseguiu colocar, como vocês podem ver aqui, o logozinho da própria UFC. Aqui a gente já tem um layout da placa da camada inferior, né? Esses pontinhos aqui menores são onde a camada superior se comunica com a camada inferior. E por fim, a gente tem uma noção mais ou menos de tamanho dos componentes e tal, a partir da visualização 3D da placa, né? A gente colocou um botão para fazer a simulação dos pulsos e ter um maior controle de quando e com qual frequência vai ter a oscilação do número de dígitos. A gente na placa fez somente um dígito, porque senão o circuito ia ficar muito extenso. E a alimentação do nosso circuito vem através do board aqui do terminal KRE. Bom, para finalizar, falar das dificuldades da conclusão geral. Bom, as duas principais dificuldades que tivemos, elas estão relacionadas entre si. E a primeira foi que nós tivemos que elaborar um circuito próprio para fazer a decodificação direta ali para os preços segmentos. Foi nos informado até de forma um pouco tardia que nós não poderíamos usar um CI para isso. Precisaríamos elaborar algo próprio. E o segundo foi que, em decorrência dessa questão de nós termos que elaborar algo próprio, o circuito ficou mais extenso e complicado de simplificar. Inclusive, esse é o motivo de nós termos feito apenas com um display, porque ficaria muito extenso e talvez fosse até redundante para demonstrar o funcionamento de um decodificador. E, em geral, para concluir, nós podemos observar o funcionamento das portas lógicas, que é o objetivo, talvez o mais principal desse projeto, e como elas se relacionam. Foi também possível elaborar um circuito que funcionasse como esperado, que realmente transformasse toda uma cadeia de álgebra booleana num resultado decimal. E pudemos também fazer um layout de placa adequado, né, dentro do que poderia se esperar, de forma organizada e boa para o entendimento do circuito. Obrigado, isso é tudo. Pronto, esse aí foi o de decodificador. Agora a gente vai pro de fonte linear. Deixa eu voltar. Escolher aqui uma equipe.
Sobre o decodificador, né? Também gostei muito. Vocês fizeram a plaquinha, né? Também. Foi muito interessante. Então agora a gente vai pro de fonte linear e depois a gente vai pro final, que é o de amplificadores. Bom, nós somos a equipe 4, referente ao projeto Ares, cujo objetivo é construir um circuito de fonte linear. A nossa equipe é composta por Ian Nunes, João Felipe, Antônio Pedro e Iago Alves. A parte da corrente alternada e do transformador vai ser comentada pelo João Felipe. A parte da ponte retificadora vai ser comentada por Ian Nunes. A parte do filtro capacitivo vai ser comentada por Antônio Pedro. E a parte do diodo Zener por Iago Alves. Agora eu vou passar a palavra para o João Felipe aí. Pode ir. Bom, para entendermos então a base do nosso trabalho, precisamos compreender o conceito de corrente alternada e seu funcionamento e geração. A corrente alternada, descoberta inicialmente no final do século XIX, ao serem aperfeiçoadas e aplicadas as noções da indução eletromagnética aos circuitos elétricos, passou a ser de extrema relevância para a transmissão de energia elétrica em altas tensões, por essa tensão ser facilmente reduzida devido à aplicação de um aparelho chamado transformador. A produção dessa corrente por um gerador AC, um gerador de corrente alternada, é baseado na rotação de um condutor, de um espira, sob a ação de um campo magnético externo, tal que esse giro resultará em uma variação do fluxo das linhas do campo magnético na área desse condutor, o que induz uma corrente elétrica alternada senoidal. Por essa rotação se dá uma velocidade angular constante. Essa corrente alternada, como qualquer outra onda, possui então certa frequência, que aqui adotamos como 60 Hz, um valor comum no sistema elétrico brasileiro, e está sujeito a uma tensão de entrada de 220 VCA, que é a unidade de volt para a corrente alternada. O propósito do nosso trabalho, né, a fonte linear, é reduzir o valor dessa tensão alternada e linearizar seu gráfico, ou seja, torná-lo fixo com o tempo. Por isso, precisamos da utilização de um transformador de tensão, que é um equipamento formado por um núcleo de material imutável, geralmente ferro ou níquel, que seja capaz de estar sujeito à ação de um campo magnético. E dois enrolamentos condutores nas suas duas extremidades, um que será percorrido pela corrente de alta tensão e outro onde ela sairá sob a menor diferença de potencial. Esse abaixamento da tensão ocorre se o número de enrolamentos da primeira bombina, da primeiro condutor, for suficientemente maior que o do segundo, já que é possível demonstrar matematicamente que a DDP induzida neste é inversamente proporcional à quantidade de enrolamento do condutor primário. Então, nesse caso, nós colocamos um transformador cujas essas quantidades são ajustadas de maneira a reduzir os 220 VCA para 12 VCA. Bom, o João falou aí sobre a corrente alternada e o transformador. Eu vou falar sobre a ponte retificadora, né? E a gente sabe, ele acabou de falar que o circuito ele parte de uma corrente alternada, passa para o transformador. Isso da corrente alternada significa que, ora, um determinado ponto do circuito vai estar com sua polaridade positiva, ora negativa. E se a gente tomar como a situação em que aqui no transformador a parte superior é positiva e a parte inferior é negativa, a gente pode deduzir, né, que a corrente ela vai percorrer, digamos assim, um sentido horário do circuito, né, esse sentido aqui, né, até chegar à outra extremidade do transformador. E para fazer o percurso, ela vai ter que passar pela ponte retificadora, que é colocada nessa forma esquemática propositalmente, de forma a impedir as quedas de tensões negativas. A gente pode aqui analisar como a corrente vai passar pelo retificador de onda completa. Mas antes eu queria lembrar que a corrente vai sempre da maior tensão para a menor. E esse raciocínio vai fazer diferença quando a gente for analisar, né? Então vamos lá. A corrente sai desse ponto, segue seu percurso até chegar ao ponto 3, em que ela deveria se ramificar.
indo para a esquerda, passando pelo diodo D1, indo para a direita, passando pelo diodo D2. No entanto, como a gente sabe, o diodo ele não conduz reversamente. E por isso ele vai seguir só pelo D2 mesmo, né? Não vai passar pelo D1. Então ela vai seguir pelo D2 e chegar a este ponto. E que nesse ponto vai se ramificar novamente, indo em direção ao ponto 6, indo em direção ao diodo D4. E pelo mesmo motivo que não passou, a corrente não passou pelo diodo D1, ela não vai passar pelo D4, né? Porque não conduz reversamente. Então ele vai seguir aqui em direção ao ponto 6. Nessa parte do circuito, a corrente vai entrar aqui, vai começar a se dividir e vai se dividir, vai descer, vai continuar, vai descer e vai continuar. E aqui ela vai se unir novamente nesse ponto da direita para a esquerda. E vai continuar seu percurso, né? Vai subir aqui até chegar o ponto zero, em que ela vai se dividir entre o diodo D1 e o diodo D3. Aqui você pode notar que os dois diodos eles têm condição de conduzir a corrente, né? Porque eles estão na posição certa, digamos assim. Não estão invertidos, né? Mas o problema aqui é a DDP. Em um, a DDP vai ser negativa, em outra a DDP vai ser positiva. E como a gente sabe, a corrente ela vai sempre da tensão maior para menor. E se ele fosse aqui, passasse pelo diodo D1, ele estaria indo de uma tensão menor, que é a tensão no ponto 0, para uma tensão maior, que é a tensão no ponto 3. E por isso ele vai passar somente pelo D3. Mas não somente por isso, né? Como a gente sabe, acabei de dizer, a tensão no ponto 3 era maior do que no ponto 0. Isso porque a corrente passa primeiro por ele, né? Só depois chega no ponto 0. E também o seguinte, né? Cada vez que a corrente passa por um diodo, há uma queda de tensão de 0,7 volts. Então, se daqui do ponto 0 ele saísse e fosse ao ponto 3 passando pelo diodo, haveria uma queda de tensão. Isso implicaria dizer que a tensão no ponto 3 é menor do que no ponto 0. Isso é falso, né? Então ele vai passar somente pelo D3. E chegar aqui no ponto 4, vai se dividir novamente, mas não passará pelo diodo 4. Porque se passasse estaria indo do polo negativo para o positivo. Então segue seu percurso até chegar à outra extremidade do transformador, né? Aqui. Bom, de modo análogo, seria caso a polaridade fosse ao contrário, né? Em cima fosse negativo, embaixo fosse positivo. E o que a gente pode notar é que com essa ponte retificadora a corrente vai passar sempre por dois diodos, né? Nesse caso da situação que eu acabei de mostrar, ele vai passar pelos diodos D2 e D3, mas se a polaridade estivesse ao contrário, né, fosse aqui negativo e embaixo positivo, ele passaria pelo diodo D4 e o D1 nessa ordem. E assim, como já foi dito, citado, né, o diodo, cada vez que a corrente passa por ele, é uma queda de tensão de 0,7 volts. E já que ao todo passa por dois diodos, então há uma queda de tensão total de 1,4 volts, né? Quando passa pela ponte retificadora. E então aqui eu gostaria de fazer uma comparação de como fica a tensão elétrica em função do tempo com a ponte retificadora e sem a ponte retificadora. E para isso a gente pode olhar aqui um gráfico. Bom, chegando aqui no gráfico, né? A curva azul é com retificador de onda completa e verde é só com transformador, sem o sistema retificador, né? Note aqui que o pico da curva azul, ou seja, o do retificador, ele é um pouco menor do que sem o retificador. Isso porque, como já foi dito, houve uma queda de tensão de 1,4 volts por conta dos diodos, né? Veja também que a curva azul, ó, ela nunca chega no zero, ela nunca se torna negativa. Ela se aproxima muito do zero. Aqui até parece que ela toca o eixo do zero, mas na verdade ela se aproxima muito, mas acaba não tocando o zero. E dessa forma, né, era esse o intuito do circuito retificador, há uma conversão da corrente alternada em corrente contínua pulsante. E para se tornar corrente contínua pura, ainda vai precisar
do filtro capacitivo e do regulador de tensão. E aí, para falar do filtro, eu passo pro Antônio. Bom, após o sistema retificador, utilizamos o filtro capacitivo, cuja função é transformar grandes oscilações vindas do retificador em oscilações menores, denominadas ondulações Ripple. A capacitância do filtro capacitivo utilizada no circuito é de 3.200 microfarads. Diante disso, vamos ao gráfico. Bom, diante disso, temos um gráfico comparativo entre as ondas com o filtro capacitivo, que são as ondas em azul, e sem o filtro capacitivo, que são as ondas de cor verde. Podemos observar que, pelo gráfico, é notável a grande diferença entre essas oscilações, comprovando a importância do filtro capacitivo na linearização da tensão nesse circuito. Observando o processo mais a fundo, conforme a tensão vai aumentando na onda, o filtro capacitivo vai armazenando a carga até chegar na tensão de pico. Após atingir a tensão de pico, quando o sinal da tensão começa a cair, o filtro capacitivo entra em ação, utilizando a energia armazenada obtida pelo aumento da tensão, impedindo a caída brusca da voltagem, deixando ela lenta e suavizada. Quando o sinal da tensão volta a subir, o filtro capacitivo se carrega novamente e todo o processo anterior é repetido, entrando em um ciclo. É claro que, quanto maior for a capacitância do filtro capacitivo, mais cargas ele irá receber e, com isso, menor é a oscilação de onda Ripple. O Antônio falou sobre o filtro capacitivo e eu, Iago, vou falar sobre o diodo Zener. Um diodo é basicamente um componente eletrônico que permite a passagem de corrente elétrica em sentido único, dependendo da sua polarização. Falando mais especificamente sobre o diodo Zener, ele tem uma particularidade, pois ele foi feito para trabalhar com as suas polaridades invertidas, ou seja, ele funciona basicamente como um regulador de tensão. A partir do momento em que a tensão de ruptura é atingida, a tensão de saída torna-se constante, mantendo assim a segurança do circuito e do projeto. Aqui no nosso circuito, a gente colocou a tensão de saída regulada como 5,1 volts, como está escrito no objetivo do projeto. Agora eu passo para o Ian e ele vai iniciar a simulação. Bom, esse é o nosso circuito, basicamente, né? Dispositivo por dispositivo, corrente alternada, o transformador, o sistema de retificadores, né? O filtro capacitivo e agora, por último, o diodo Zener. E aí a gente vai simular, vou fazer a simulação agora, vou colocar o voltímetro. O terra já está aqui. E também vou colocar o amperímetro, né? No relatório nós colocamos que queríamos uma corrente de aproximadamente 1 ampere. Né? Então vamos fazer a simulação. Ó, a corrente 1 ampere basicamente, né? Variando somente os centésimos. E aqui está o nosso circuito, nossa fonte de tensão linear. Linearizou completamente aí, né? Tem aquelas pequenas variações centesimais mesmo, basicamente. Então, esse é o nosso circuito. Espero que tenham gostado e obrigado pela atenção. Pronto, gente. Agora a gente vai pro de amplificadores, que seria o último de hoje. Então, esse de fonte linear também foi bem legal, né? Bem interessante. São projetos que a gente vai ver no decorrer do curso, em algumas disciplinas, né? Porque algumas disciplinas abordam a parte desses projetos. Então, por isso que é importante a gente ter esse primeiro contato, né? Então, agora a equipe de amplificador de som. Vou botar aqui a equipe 2. Deixa eu ver se tem. A equipe 2 é a que ela fez um circuito físico. Então, a gente vai ver 2 vídeos, mas é bem rápido.
Olá pessoal, aqui é a equipe 2, né, do Projeto Ares, que é o amplificador de som, né? No caso, os integrantes são Amanda, Pedro, que sou eu, o Renan, a Sergilene e a Vitória, né? Bom, a gente vai começar aqui, a gente começa com resistores, né? No nosso circuito a gente usou alguns resistores, né? Então no caso, eu vou explanar um pouquinho sobre uma breve introdução sobre resistores, né? Resistores nada mais são do que limitadores de corrente, né? Eles funcionam mais ou menos como o nome do próprio já diz, eles provocam uma certa resistência à passagem de corrente, à passagem do fluxo elétrico, né, num determinado ramo. E ele tem vários tamanhos, né, vários dimensionamentos e tudo mais. No caso aqui, eu tenho um exemplo aqui do lado que nos resistores, todo resistor ele tem a maioria, né, no caso, eles têm de baixa potência, eles têm uma certa configuração aqui de linhas e cores que dizem mais ou menos qual é a resistência dele, né, no valor único. No caso, eu tenho a primeira unidade que é marrom 1, preto que é 0, ou seja, eu tenho 10 aqui, e a terceira vai ser um multiplicador na base 10, né, vai ser um expoente na base 10, no caso vermelho é 2, e esse 2 ele vai estar na base 10, no caso vai ser 10, que vai ser o marrom e o preto, vezes 10 elevado a 2, que no caso vai ser um K, né, ou 1000 ohms, e com uma tolerância mais ou menos de 5%, né, aqui pela última faixa, que é a faixa da tolerância, né, ou seja, 5% para cima e 5% para baixo, né. Aí eu tenho algumas, aqui é a fórmula mais usada, né, no caso aqui nós podemos mencionar a resistência, né, do material, aqui já é a fórmula usada do circuito, né, no caso na parte dinâmica, né, do funcionamento do resistor, que é a tensão sobre a corrente, né, que vai dar minha resistência em ohms. Eu tenho uma associação em série de resistores, no caso, por exemplo, quando eu tenho esses 3 resistores em série aqui, meu resistor equivalente vai ser basicamente a soma desses resistores, né, no caso, se a gente imaginar uma corrente passando daqui para cá, essa corrente, ela vai, nesse ponto, ela vai ver um resistor, como se fosse, né, um resistor só, mas com um certo valor, né, um certo módulo desses 3 aqui, né, no caso, vai ser a soma. E em paralelo vai ser o contrário, né, no caso a corrente aqui ela vai se dividir nos 2 ângulos, né, indo do ponto A ao ponto B, ela vai se dividir no resistor 1 e no resistor 2, e ela aqui o que ela vai enxergar aqui no caso desse ponto aqui? Nesse ponto ela vai enxergar isso aqui, que é no caso um somatório dos inversos, dos inversos, né, aqui no caso, que é o inverso do resistor equivalente vai ser igual ao somatório dos inversos, né, das resistências. Aqui é uma fórmula melhor apresentada, né, funciona, se eu não me engano, só funciona para 2 resistores, isso daqui, se for fazer 3 em paralelo, já tem que usar essa daqui, né, mas essa aqui funciona para 2, funciona muito bem, normalmente é a mais usada, né, e tem um detalhe aqui na condição em paralelo. Por exemplo, se eu tivesse aqui 3 ohms e aqui eu tivesse 2 ohms nesses 2 resistores, o meu valor em paralelo, meu valor equivalente que minha corrente vai ver, vai ser um valor menor do que minha menor resistência do circuito. No caso, minha menor resistência foi 2, então ela pode ver um valor de 2 para baixo, entendeu? Aqui no caso também eu tenho uma associação mista, que nada mais é do que uma associação em paralela junto com uma associação em série, né? No caso eu teria que fazer o paralelo desses resistores aqui, e aqui eu teria um certo valor de resistência, e eu somaria com esse valor aqui de R3, né? Aí eu teria minha resistência completa, no caso do que minha corrente vê, né? Eu tenho os potenciômetros também, os potenciômetros nada mais são do que resistores ajustáveis, né? No caso eu tenho alguns aqui que são manuais, né? No caso, esse daqui tem uma barra, esse daqui tem tipo um círculo, né? Que eu vou girando, que é minha alavanca, né? E a minha resistência vai aumentando ou diminuindo, dependendo do meu referencial, né? E eu tenho esse aqui que é super interessante, que é um digital, né? Não sei muito bem como é que funciona, mas é super interessante, que é um potenciômetro digital. E aqui no caso eu tenho, por exemplo, o meu terminal aqui do meio vai ser um terminal que eu vou ter a minha resposta aqui. No caso, no nosso circuito, por exemplo, a gente pegou um sinal aqui do meio, né? E ele vai
No caso, ele, por exemplo, se eu pegar aqui, desse valor aqui, desse terminal, e a tensão estiver ligado bem aqui, praticamente não vai ter resistência nenhuma. Mas se eu pegar esse valor próximo daqui, desse outro terminal, a minha resistência vai ser máxima, né? Ou seja, são como se fosse um divisor de tensão, né? Aqui, como se tivesse dois resistores e estivesse dividindo a tensão entre eles, né? Eu tenho os capacitores também, que foi usado no nosso circuito, né? Os capacitores nada mais são do que baterias que carregam e descarregam muito rápido, né? Sempre se falando. Eles são normalmente eles são duas placas isoladas, né, por um fio elétrico, né, um isolante, e no caso eles funcionam por meio da teoria do campo elétrico, né. No mais básico é isso, né, a teoria do campo elétrico, ou seja, não há uma interação direta entre cargas, né, um fluxo de cargas direto passando de um ponto a outro do capacitor, mas sim um campo elétrico que induz uma carga em outra extremidade do capacitor, né, assim por dizer. Eles são super interessantes, sabe? São aplicados de várias formas, de tudo que é meio aí, né? Mas eles servem muito bem para filtros, né? Que no nosso caso foi usado um filtro, né? E foi usado não esse tipo aqui, que é o cerâmico, né? Foi usado o eletrolítico, né? Que é o que tem polaridade, ou seja, tem um lado positivo e um lado negativo. E eu vou explicar um pouquinho melhor o funcionamento dele no nosso circuito, quando for apresentar o procedimento. Eu tenho um plug P2, que o plug P2 nada mais é do que aquele que a gente consegue captar um som, né, no caso, que eu tenho, por exemplo, eu tenho o primeiro lado aqui, que é o que está dizendo que é a esquerda, né, depois eu tenho da direita, aí depois eu tenho o GND, né, e ele funciona basicamente como um capacitador, para captar o som, né, nada demais, é um segredo. Eu tenho diodos também que foi usado no nosso circuito. Eles podem ser feitos de dois tipos, né, que é o germânico e o silício. O de silício é normalmente o mais comum, né, hoje em dia, mas o de germânio também tem suas propriedades que são usadas também. Mas o que a gente usou foi o de silício, né? E ele tem uma característica fundamental, que ele é composto por duas camadas, né? Uma camada P e uma camada N, né? Uma camada polarizada positivamente e uma camada polarizada negativamente, né? E por essa peculiaridade dele, ele só deixa conduzir em determinado sentido, né? Como se fosse uma fonte dependente, né? Como se passa corrente. Só que ele tem uma especificação que normalmente, né, usualmente é dado como 0,7 volts quando se passa corrente, né? Ou seja, ele tem uma queda de 0,7 volts quando tem um sentido favorável, né, a sua configuração, a corrente. Caso passe no sentido contrário, ele não vai deixar conduzir, né, até um determinado ponto, né, até um determinado ponto que ele é fabricado para aguentar, né. A partir daí, ele já começa a sofrer com ajustes de circuito, né? No caso, ele já não vai mais funcionar tão bem como deveria funcionar, né? E no caso, eu tenho transistores também que foi usado no circuito. Nosso circuito ele foi um circuito totalmente discreto, né? Então a gente não usou nenhum CI, só usamos transistores mesmo. E no caso, eu vou ter um PNP e um NPN, né? O PNP é o de cima aqui e o NPN é o de baixo, né? Esses transistores eles têm uma característica bacana aqui, que tá aqui, ó, a camada P, a camada N e a camada P. No caso, eles são basicamente como se fossem, no caso, dois diodos, né? Mas assim, por se dizer, eles são basicamente tem uma queda de 0,7 aqui em relação à base emissora, que é essa junção NP. E eles têm algumas peculiaridades, né? No caso, eu vou explicar melhor no nosso procedimento, né? No caso do circuito, para entender melhor o que está acontecendo lá com eles, né? Eu tenho os alto-falantes também. Os alto-falantes basicamente são uma carga indutiva, né? Que gera um campo magnético, onde eu provoco uma vibração no material, né? No caso vai ser o diafragma aqui, né? Esse ímã, basicamente, ele é feito para dar uma intensidade maior no fluxo magnético, né? E ele vai variando e assim vai produzindo, com essas vibrações, né? Uma determinada frequência vai produzindo um som, né? Vai produzindo um som no meio material, né? No caso do celular, onde é possível ouvir, né? O que está sendo replicado.
Ali os componentes foram essas, né? Foi um potenciômetro de 10K, 2 capacitores, 6 resistores, 2 diodos, 3 transistores, um alto-falante e um plug P2, né? Eu tenho aqui a esquemática aqui no Proteus, né? O esquema foi utilizado, aqui no caso está entrando um sinal senoidal, onde eu uso meu potenciômetro aqui para pegar uma amostragem de sinal. No caso está quase em zero aqui no meu potenciômetro concluído, né? Aí eu pego uma amostragem de sinal, o sinal que eu desejo amplificar, né? No meu caso aqui, nesse amplificador, é um amplificador classe AB, ou seja, ele é um amplificador quase como se fosse um buffer, né? Então ele não dá um ganho de tensão, mas ele dá um ganho de corrente. Tanto que a gente vai ver aqui direitinho como é que funciona no caso, por exemplo. Meu sinal ele vai passar por esse capacitor C2 aqui, esse capacitor de 10 nível, que é nada mais um capacitor de acoplamento, né? Onde ele vai fazer uma certa filtragem do sinal DC para que a frequência, né, o sinal em si, ele passe de forma mais limpa, né? Aqui nesse R1 e nesse R3 eu vou fazer um ajuste aqui na base desse BC 547, né? No caso eu vou dar uma ajustada na base, vou polarizar a base, né, de forma constante aqui no caso, né, para ter uma certa constância aqui na polarização da base, onde o sinal aqui vai entrar, supondo que seja o semiciclo positivo, por exemplo. O semiciclo positivo vai entrar aqui nessa base e começando de zero e indo até o seu pico, né, ele vai aumentar a tensão. Aumentando a tensão aqui na base, teoria de transistores, né? Com uma maior tensão na base, maior vai ser a condução direta dele, né? Ou seja, do coletor para o emissor. Com uma maior condução aqui, maior fluxo de corrente passando do coletor para o emissor, a tensão aqui no coletor ela vai diminuir. Se a tensão aqui no coletor diminui, aqui eu tenho uma maior, no meu caso, meu PNP, ele vai ter maior condução aqui na minha base, né, nessa base do BC327. Ou seja, o fluxo aqui de corrente vai aumentar, né? Se o fluxo de corrente aqui aumenta, aqui eu vou gerar um sinal nesse meu emissor, né? Aqui eu vou gerar um sinal contrário ao meu sinal que está entrando aqui no caso. Meu sinal bem aqui nesse ponto, ele vai ser um sinal, por exemplo, começou no semiciclo aqui positivo. Aqui vai ser o meu ciclo negativo, ou seja, vai ser como se fosse um sinal defasado em 180 graus, né, da entrada para a saída do circuito. E quem vai controlar isso vai ser esse BC547, que vai tanto funcionar como esse controle, né, esse driver, nesse circuito. E esses dois transistores eles vão funcionar como se fosse um buffer, né? Eles são transistores de ganho de corrente, né, no caso. Que vai estar ligado aqui na minha fonte, né, que vai ser uma fonte que no caso do diagrama esquemático foi de 9 volts, né. Então é isso que acontece, né, no caso vai entrar um sinal independente se for um sinal senoidal ou um sinal de áudio, e ele vai replicar o sinal só que mudando o seu pico, né, naquele determinado instante. Mas quando o sinal ele estiver entrando, diminuindo, né, passando para o semiciclo negativo, a minha tensão aqui na base vai diminuir, minha corrente aqui vai diminuir, vai gerar mais tensão aqui no meu coletor. Com uma maior tensão aqui no meu coletor, ele vai causar um corte aqui nesse BC327 e vai começar a atuar aqui no caso o meu BC337, né, por essa base aqui que está polarizada por esse resistor de 1.8K, né. Com essa polarização aqui dessa base e esse meu sinal senoidal chegando a um valor próximo de zero, né, uma tensão menor, né, na minha base, ele vai começar a atuar, ou seja, ele vai atuar na parte negativa do meu sinal. Só que ele vai gerar um sinal positivo na minha saída, ou seja, ele vai inverter, né, funciona como essa configuração desse circuito aqui é chamada de push-pull, né, que um transistor funciona como no sentido positivo e outro funciona no sentido negativo, como se um estivesse puxando o outro, né, assim se dizer, né. E aqui tem uma propriedade especial, tanto nesses dois resistores, né, quanto nesses dois diodos aqui, que são diodos de pequeno sinal, né, esse N41 e 48. Eles são diodos que aqui dá uma queda de 1.4 volts, né, por se dizer, né,
Então eu tenho aqui um ajuste de offset aqui dessa base de 1.4 volts, né? Isso é uma característica fundamental para esse circuito, porque em grandes frequências, ou até mesmo em pequenos sinais mesmo, para diminuir a distorção, é usado esses dois diodos, por conta que se não houvessem eles, né, teria uma característica, no caso, um ponto específico em que os dois transistores eles não estariam capacitados de conduzir, né, ou seja, teriam como se fosse um dead time, né, que é chamado crossover, acho que é crossover, que é quando o semiciclo positivo está mudando para o semiciclo negativo, é um ponto morto no circuito, um ponto que não conduz, né? Ou seja, vai ser como se fosse uma senoide, e ela vai ter uma linha, né? Um pequeno tempo, né? Que vai ser um tempo morto, um tempo onde não há tensão na saída do circuito, né? Então esses dois diodos eles servem para isso, né? Para eles darem um offset nesse ponto, né? Tanto alavancar para cima quanto alavancar para baixo, né? E assim vai mudando, vai ajustando, né? E tornando o sinal mais puramente senoidal, né? No caso. E esses dois resistores eles funcionam basicamente como com características fundamentais aqui, no caso, apesar de serem transistores da mesma família, né? Só que com configuração PNP e outra PN e outra NPN, eles têm um ganho diferente, né? Apesar de serem da mesma família, tem um ganho diferente, por conta de uma característica natural mesmo, nenhum transistor é igual, nenhum transistor é o mesmo ganho, né? Então, quando se junta assim, os dois emissores, é comum que coloque dois pequenos resistores em série, né, em condução, para evitar que haja um fluxo direto, assim, possível, um acréscimo de corrente, né? Onde pode haver um aquecimento dos dois e queimar, né? Ou prejudicar o sinal na saída, né? Então eles basicamente são feitos para dar um controle melhor, um ajuste melhor na corrente, que fica, no caso, colocando eles em fica constante, né? E aqui esse capacitor também é um capacitor justamente somente de acoplamento mesmo aqui do sinal, tanto do sinal aqui indutivo, né? Quanto do sinal que está chegando aqui nesse capacitor, justamente para deixar apenas passar o sinal, né, no caso, não deixar nenhum resquício descer, né, de passar. E esse resistor também ele funciona como se fosse uma certa ajuste fino aqui na base desse DC547, né, já que ele está funcionando como driver, né? Então ele dá um ajuste fino aqui, pega uma amostragem de sinal na saída do circuito e joga aqui na base dele para ele fazer um controle melhor, né, no caso. E aqui a gente tem um speaker, né, e tudo mais, e é isso. Aqui a gente tem um sinal, o sinal em verde é o meu sinal na entrada, no caso daquele circuito, né. Ele está um pouquinho maior aqui porque como eu havia mostrado lá, o potenciômetro está bem reduzido, né. Então aqui o meu sinal vai estar um pouquinho menor, mas só que a gente consegue ainda perceber um pouquinho do ganho aqui do transistor, apesar de ser pouco, mas ele tem um ganho de tensão sim. No caso, minha saída está saindo com 3.7 e minha entrada estava 1.3 volts nesse ponto, né? Ou seja, ele tem um certo ganho de tensão, mas o foco do circuito não é esse, o foco do amplificador classe AB, naquele caso ali, simples, né? É o ganho de corrente, não um ganho de tensão, né? E esse está o sinal senoidal, né? Sem muitas distorções. Aqui eu tenho o exemplo do circuito prático, né, que foi montado. Apesar de estar um pouco desorganizado, né? Perdão pela falta de prática, né? Mas funcionou. A gente tem um vídeo ali, talvez seja encaminhado junto com esse vídeo que está sendo gravado aqui. E é isso, né? No caso, aqui tem um pouquinho do vídeo, não sei se vai dar para mostrar, mas qualquer coisa eu mando, né? E aqui tem a tabela do orçamento também, né? Aqui foi calculado e de forma média, né? No caso, pode variar um pouquinho dependendo da região ou do tipo de componente que você deseja especificar, né? No caso. Então, por exemplo, o transistor que eu comprei foi o BC, né? No caso, foi 50 centavos, mas se fosse ser usado como chip, né? Para um maior ganho de potência, aí não sei se o valor aumentaria para R$1, né? Mas enfim, deu tudo, assim, média, deu uns 57,40, né? Podendo ter uma média mais ou menos de R$60.
E é tudo é tudo por hoje, né, pessoal? Não tem muito mais o que falar, né, sobre o circuito. E é isso. Pronto, gente. A gente vê aqui a parte prática, né? Ele diminuindo o volume. Então, por hoje a gente termina essas apresentações, né? Como eu falei, né? Como são muitos vídeos, né? São cerca de 20 equipes. Cada uma deve ter dado uma média assim, de 15 minutos, né? Como a gente viu. Eu acho que não dá para apresentar todos, né? Na, nas aulas, mas o que a gente queria era pelo menos mostrar pelo menos uma de cada, né? Então, acho que cumpriu isso. Aí, é isso, gente. De modo geral, né? Só para desse amplificador de som, vocês viram alguns conceitos de resistores, né? De capacitores. Eu acredito até que vocês vão ter um relatório de física experimental, né? Do primeiro semestre que envolve isso. E por isso que é muito importante esse trabalho em si, não só esse de amplificador, né? Como os demais. Porque, como eu falei, pelo menos em uma disciplina vocês vão usar alguma coisa que vocês aprenderam aqui com esses trabalhos. Então, é isso. A gente vai ver como apresentar aqui, né, as outras equipes, eu não sei, porque acredito que não dá para apresentar todas, mas a gente podia fazer um compilado, pelo menos, dos resultados. Eu vou ver com o pessoal do PET para a próxima semana, né? Mas não sei se o professor tem alguma coisa a dizer. Eu assim, primeiro parabenizar, né, as equipes que apresentaram, os trabalhos foram muito bem feitos. Para quem nunca viu nada do que foi falado aí nos projetos, né, a explicação foi perfeita. É claro que, né, não colocaram a câmera no rosto, então leram o roteiro tudo direitinho, mas de qualquer forma foi bem apresentado, foi bem explicado. Com certeza, se fosse ao vivo presencial, iam estar tudo nervoso, iam falar rápido, iam gaguejar. Aí, gravado, um roteirozinho e tudo mais, fica a apresentação muito boa. Mas isso não tira o mérito, né, dos trabalhos das equipes, todos os trabalhos muito bons. Inclusive, eu pensei até que os trabalhos iam ser assim, uma montagem real com a filmagem do que foi feito. Mas, enfim, eu acho que isso fica também como aprendizado, né, para as próximas vezes, se caso ainda houver necessidade de estar nesse âmbito remoto, de pensar nessa possibilidade aí. Com relação ao trabalho das outras equipes, eu não sei se dá para apresentar aí os trabalhos em velocidade aumentada, 1,5 ou 2x, mas aí se der, aí na sexta-feira que vem a gente começa até no horário da aula normal mesmo, 8 horas da manhã, para ir até às 10 e tenta apresentar o restante em 2x. Não sei se os vídeos são tudo aí de YouTube ou de alguma coisa que dê para aumentar. Aí se der para aumentar, já arrocha aí no 2x. E o importante é mais do que a explicação, que óbvio tem que ter, mas o importante é a gente ver aí o trabalho, como foi feito, né, a apresentação dos resultados e tudo isso daí. Pois é. A gente vai ver uma maneira de adaptar isso. Talvez a gente faça algum corte, um compilado dos resultados, alguma coisa assim, ou como o professor falou, né? Ou então também já corta logo pro resultado, sabe? Corta essa parte da explicação que é bem demorada, já vai logo pro resultado, também pode ser mais efetivo, né? Dessa forma aí. Aí vocês dão uma olhada aí. Então é isso. Ok? Hoje. Não sei. Alguém quer falar alguma Então, pessoal, coisa aí? agradeço aí a presença, né, de todos.
Nos vemos semana que vem. Bom final de semana a todos e boa semana a todos. Valeu, até a próxima. Até, pessoal. Bom dia aí. Bom dia, professor. Valeu, Arthur, até a próxima.